Leitura diária. Josué, capítulo 21. As cidades dos levitas. Os chefes de família dos levitas se aproximaram do sacerdote Eleazar, de Josué, filho de Num, e dos chefes das outras famílias, das tribos dos israelitas, em Siló, na terra de Canaã, e lhes disseram: O Senhor ordenou por meio de Moisés que vocês nos dessem cidades onde pudéssemos habitar e pastagem para os nossos animais. Por isso, de acordo com a ordem do Senhor, os israelitas deram da sua própria herança as seguintes cidades com suas pastagens aos levitas. A sorte saiu primeiro para os coatitas, clã por clã. Os levitas, que eram descendentes do sacerdote Arão, receberam 13 cidades das tribos de Judá, de Simeão e de Benjamim. Os outros descendentes de Coate receberam 10 cidades dos clãs das tribos de Efraim e de Dan, e da metade da tribo de Manassés. Os descendentes de Gerson receberam 13 cidades dos clãs das tribos de Issacar, de Azer e de Naftali, e da metade da tribo de Manassés, estabelecida em Bazã. Os descendentes de Merari, clã por clã, receberam 12 cidades das tribos de Ruben, de Gade e de Zebulon. Dessa maneira, os israelitas deram aos levitas essas cidades com suas pastagens, como o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Das tribos de Judá e de Simeão, os israelitas deram as seguintes cidades indicadas nominalmente. Foram dadas aos descendentes de Arão, que pertencia aos clãs coatitas, dos levitas, pois para eles saiu a primeira sorte. Quiriate-Arba, que é Hebron, com as suas pastagens ao redor, nos montes de Judá. Arba era antepassado de Enaque, mas os campos e os povoados em torno da cidade foram dados a Calebe, filho de Jefoné, como sua propriedade. Assim, os descendentes do sacerdote Arão deram Hebron, cidade de refúgio, para os acusados de homicídio, Libina, Jati, Estemoa, Olom, Debi, Aim, Jutá e Bet-Semes, cada qual com os seus arredores. Foram 9 cidades dadas por essas duas tribos. Da tribo de Benjamim deram-lhe Gibeon, Geba, Anatote e Almon, cada qual com os seus arredores. Eram 4 cidades. Todas as cidades dadas aos sacerdotes descendentes de Arão foram 13, cada qual com os seus arredores. Os outros clãs coatitas dos levitas receberam cidades da tribo de Efraim. Nos montes de Efraim receberam Siquém, cidade de refúgio para os acusados de homicídio, Gezer, Quibzaim e Bet-Oron, cada qual com os seus arredores. Foram 4 cidades. Também da tribo de Dan receberam Elteque, Gibeton, Aijalon e Gat-Rimon, cada qual com os seus arredores. Foram 4 cidades. Da meia tribo de Manassés receberam Taanaque e Gat-Rimon, cada qual com os seus arredores. Foram 2 cidades. Todas essas 10 cidades e seus arredores foram dadas aos outros clãs coatitas. Os clãs levitas, gersonitas, receberam da metade da tribo de Manassés. Golã,
em Bazã, cidade de refúgio para os acusados de homicídio, e Besterá, cada qual com os seus arredores, foram 2 cidades. Receberam da tribo de Issacar Quizion, Daberate, Jamute e En-Ganim, cada qual com os seus arredores, foram 4 cidades. Receberam da tribo de Azer Misal, Abdon, Elcate e Reobe, cada qual com os seus arredores, foram 4 cidades. Receberam da tribo de Naftali Quedes, na Galiléia, cidade de refúgio dos acusados de homicídio, Amote, Dor e Cartã, cada qual com os seus arredores, foram 3 cidades. Todas as cidades dos clãs gersonitas foram 13. Os clãs meraritas, o restante dos levitas, receberam as seguintes cidades: da tribo de Zebulon, Joquneão, Cartá, Dimina e Naalau, cada qual com os seus arredores, foram 4 cidades. Da tribo de Ruben, Bezer, Jaza, Quedemote e Mefaate, cada qual com os seus arredores, foram 4 cidades. Da tribo de Gade, em Gileade, Ramote, cidade de refúgio dos acusados de homicídio, Manaim, Esbom e Jazar, cada qual com os seus arredores, foram 4 cidades ao todo. Todas as cidades dadas aos clãs meraritas, que era o restante dos levitas, foram 12. No total, as cidades dos levitas, nos territórios dos outros israelitas, foram 48 cidades com os seus arredores. Cada uma de todas essas cidades tinham pastagem ao seu redor. Assim o Senhor deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido sob juramento aos seus antepassados, e eles tomaram posse dela e se estabeleceram ali. O Senhor lhes concedeu descanso de todos os lados, como tinha jurado aos seus antepassados. Nenhum dos seus inimigos pôde resistir-lhe, pois o Senhor entregou todos eles em suas mãos. De todas as boas promessas do Senhor, a nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Amém? Para refletir, cada tribo havia recebido sua porção. Segundo suas famílias, receberam o cumprimento da promessa feita aos patriarcas. A tribo de Levi, porém, não teria herança, mas receberia cidades para que nelas habitasse e espaço aos arredores para os seus animais. E os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, segundo o mandado do Senhor, esta cidade e os seus arredores. No final do capítulo, mais precisamente nos últimos 3 versos, encontramos a confirmação de tudo quanto o Senhor havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó e a sua descendência. A Bíblia é bem clara ao afirmar que nenhuma das promessas de Deus falhou. Nada aconteceu diferente do que ele havia predito. As boas palavras do Senhor tiveram cumprimento exato na história de seu povo e continuará tendo até o fim dos tempos. Estudamos a história de Israel desde o chamado de seu primeiro patriarca, examinando desde Gênesis cada capítulo das Escrituras e extraindo deles lições espirituais de inestimável valor. Podemos perceber que tudo o que Deus dizia que aconteceria, de fato aconteceu. Tanto a bênção pela obediência quanto a maldição pelas rebeliões. Deus havia prometido a terra que emanava leite e mel. Ela era real e foi dada a Israel no devido tempo.
Da mesma forma, Ele prometeu a vida eterna a todo aquele que nele crê. João 3,16. Cristo veio a este mundo, morreu em nosso lugar e ressuscitou, nos deixando a grande esperança de que vai voltar. Ele vai voltar. Ele prometeu, João 14:1-3. E o Senhor não mente. Nossas promessas são falíveis e deficientes, mas as promessas de Deus são infalíveis e perfeitas. Deus não muda. Malaquias 3:6. A aliança que o Senhor deseja fazer com seus filhos não se resume a bênçãos terrenas. Ela vai muito além. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu amor, o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Jeremias 32:40. Lá na cruz, Cristo assinou a aliança eterna com o seu sangue para nos conceder o direito de participar com Ele da herança eterna. Não julgue demorada a promessa de sua segunda vinda, e sim a extensão da misericórdia de um pai que não quer deixar para trás nenhum dos seus filhinhos. Não retarde o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longâmino para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Segundo a Pedro 3:9. Amém?